Aí, meu irmão, é o seguinte, você acredita que o Corinthians precisa ter a Sul-Americana como um foco para Libertadores ou ganhar um título? Ou o Corinthians tem que ter o foco da Sul-Americana e pensar no brasileiro? É porque o Mineiro um dia já falou que vai priorizar o brasileiro. O que você pensa disso, Souza? Eu acho que tem que priorizar. Aliás, no ano passado, o Corinthians conseguiu fazer muito bem essas duas competições. Chegou na final da Sul-Americana e depois deu uma crescida no Campeonato Brasileiro. Agora, o Corinthians, o fato que não é o que penso, todo corintiano pensa que o Corinthians precisa melhorar muito nessas competições. Caiu o jogo contra o Huracan, ó. Caiu o jogo contra o Huracan, perdeu o jogo, era para ser os 4 pro Huracan. E o Emiliano sabe que essa competição e esse jogo de hoje é difícil, né? É muito difícil para o Corinthians esse jogo fora de casa. O Corinthians precisa fazer um resultado se quiser pensar em classificar. Agora a questão é que ano passado... Não é só esse resultado não, senhor. Tá fazendo as contas? O Corinthians precisa ganhar do Huracan fora, ganhar esses 2 jogos para fazer 9. E aí, quem ganhar do Nacional do Uruguai é que consegue a classificação pelo primeiro colocado. Porque ainda tem a chance de se classificar numa repescagem. Mas você viu ano passado? Vai pro playoff. Vai pro playoff. Você viu ano passado? O Ramon, ele colocou o time, às vezes, para perder e o time ganhava. Exatamente isso. Então, pode acontecer isso, né? O Corinthians é uma caixinha de surpresa. Então, tem que ver qual é o time que vai a campo hoje. Caixinha de surpresa é nova. Essa é nova. Tem que ver qual é o time que vai a campo, mas o time que for a campo hoje tem que pensar na vitória. Tem que pensar na vitória. Não existe sempre botar um time para poder perder, né? Aliás, ele fez isso ano passado e chegou até a final. A verdade, determinadas vezes, ele fez isso e o time jogou muito. Jogou muita bola. Muita gente, inclusive nós, fala, pô, bota esse time reserva para jogar. Quesada. Você tem razão. O time reserva classificou o time até a fase derradeira da Copa Sul-Americana. Aí eu acho que ele cometeu um erro. Ele deixou de lado. Ele deixou de lado os caras que tinham classificado e começou a colocar os chamados titulares. Aí foi um erro de gestão de grupo. E aí, coincidência ou não, quando ele colocou os titulares, o time sucumbiu diante do Racing. Ô, Neto, a gente está falando hoje no café e a gente tem a mesma opinião. Eu acho que tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, irmão. Você foi campeão brasileiro. São 38 rodadas, não é fácil o Campeonato Brasileiro. É mais difícil que o Libertadores, irmão. Mas eu acho que se o Corinthians... Muito mais. O Corinthians valorizar o Campeonato Brasileiro, ele briga até o final. Eu confio nisso. Para você, Léo, qual a ideia da Sul-Americana de enfrentar o América de Cali, que já meteu, acho que 3-1 em cima do Nacional do Uruguai? Do Racing. Do Racing, desculpa. O Huracan ganhou do Corinthians, né? E os 2 times estão na frente. Hoje, se o Corinthians realmente quer buscar uma classificação em cima da Sul-Americana, o jogo é hoje. Tem que buscar os pontos que não conquistou em Itaquera na rodada passada. Mas eu acho que o Corinthians acerta em traçar o Campeonato Brasileiro como a prioridade número 1. Já que não chegou à fase de grupos da Libertadores, agora a prioridade é o Campeonato Brasileiro, em que o Corinthians tem condição de competir, mas precisa ser mais seguro na sua parte defensiva se quiser brigar pelo título brasileiro. Assim, isso é legal você falar. Em relação à segurança na parte defensiva, Léo, em relação aos 2 zagueiros ou aos 2 laterais, que você pensa? Os 2 Porque zagueiros e os 2 laterais. Os volantes estão jogando muito bem. Então, agora, os 2 laterais e os 2 zagueiros precisam ter uma definição. Qual é que você pensa? os 2 zagueiros... Aliás, o Ramos, que é o centroavante, que pode jogar hoje pela América de Cali, falou sobre uma questão interessante. Eles sabem que se fizer a diagonal nas costas do Félix Torres, pode arrumar alguma coisa boa. A minha mãe, se ela sair na diagonal com o Félix Torres, o Carlinho, o Beto, se sair na diagonal, ganha do Félix Torres. Que é como saiu o pênalti do Exatamente Vitor Roque. isso. E ele falou numa entrevista a um jornal, ele falou sobre isso. Então, eles já sabem exatamente as fragilidades do Corinthians. Os volantes, defensivamente, vão bem. Mas Ranieri está jogando muito, José Martínez jogando bem. Alex Santana, quando entra, vai bem. Bidon jogou muito bem. Bidon é um craque de bola. Bidon é craque de bola. Aí você tem os outros do meio campo que vão... Rian, que é bom de bola também, o menino. Agora, o Maicon também. Agora, os 2 laterais é que não consegue marcar. E essa é uma visão importante sua, Léo. Também. O Angileri deu um ganho bem considerável. É desfalque Verdade, hoje... desculpa. Perdão, esqueci do Angileri. Esqueci do Angileri, porque esse é bom de bola. Ele é bom marcador. Muito porque bem. aí quando você coloca o Hugo ou o Bidu aí te dá fica fraco. a parte ofensiva, mas defensiva ele não defende. E o Hugo te dá a parte defensiva, mas não te dá a parte ofensiva. Os volantes do Corinthians, Ranieri, fez 2 confrontos com o Palmeiras muito bons, mas precisa melhorar o seu passe quando enxerga o jogo de frente. É importante que a bola saia com qualidade de trás, com esses volantes. Também, isso vale para o Martínez também. Vamos lá, o Martínez já não tem isso, mas ele é um cara que ele joga de um jeito bem legal com o Corinthians, ele entendeu o que é ser Corinthians. Qual a visão
por exemplo, tem o time aí, Cascão, pra mim? Quer colocar o time aí? Vamos lá, coloca o time do América de Cali. Vamos lá, que por sinal, Cali é uma cidade incrivelmente maravilhosa. Mostra, meu